beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje eu nem vou falar que a sexta-feira nunca decepciona, porque hoje só temos uma notícia sobre a sexta. A que abre e que encerra o nosso dossiê mais do que especial. Aquele que fazemos uma viagem ao passado. E, gente, falo com total convicção, e vocês sabem que eu cumpro quando eu prometo, você nunca mais vai olhar para a história do Brasil com os mesmos olhos. A sua perspectiva de análise vai mudar, ainda que você não saiba com profundidade o que aconteceu, etc. Até a forma como você vai começar a olhar os eventos recentes, o que o Lula está aprontando, o que a esquerda está aprontando, tudo isso vai mudar. A gente já vai começar o vídeo voltando ao passado. Vamos falar não do Fernando Henrique Cardoso, mas do avô dele, para já entrarmos no tema que é... não sei nem como descrever. Aquela imagem ali é uma espécie de obelisco que está na Faculdade de Direito da USP, do Largo do São Francisco. E aquilo ali representa, acredite, vocês verão, a maior sociedade secreta que já existiu neste país. Vocês não têm noção da magnitude. Quem já ouviu falar, na hora vai falar, meu Deus do céu, vamos falar sobre isso hoje? Vamos falar. Depois daquela foto ali em preto e branco, na época do passado. O primeiro ali da esquerda é um Rockefeller. Um do meio ali é um Moreira Salles. Também só notícia interessante. Vamos nem adiantar. Temos ali uma foto do Jânio. Quem sabe até podemos trazer novos elementos para uma pergunta que até hoje o Brasil se questiona. Por que o Jânio Quadros renunciou? E por que a gente merece falar sobre isso? E como nos conecta com o quinto tema, que tá uma imagem ali mais recente, né? Criei aí nesses geradores de imagem. Por que o Brasil continua acorrentado até os dias atuais e as coisas não saem do lugar? E se der tempo, aí torna notícias extras, só para complementar, né, o restante do dossiê, mas até o quinto tema a gente mata ali de um jeito ou de outro. Tem umas duas notícias só para reforçar muita coisa que vamos falar ao longo do vídeo. Vem comigo que hoje tá daquele jeito. Tá pau a pau, Fundação Forte, CPI, Rockefeller, Clube de Roma. Você vai ver o dossiê de hoje onde a gente vai parar. Mas eu quero começar aqui. A gente nem vai passar muito tempo olhando para essa imagem. Ontem, o Estadão colocou um editorial para reclamar do Lula. Reclamar da GLO, que o Lula resolveu, né, colocar em prática. Uma GLO meia tigela, né, que só vale para o aeroporto, porto e tudo mais. E aí, como de costume, o Estadão sempre faz uma matéria sobre Lula para bater em Bolsonaro. É o padrão deles. E como de costume também, eu sempre falo, e acho que a maior parte das pessoas tem essa convicção, o Estadão é um dos porta-vozes da terceira via, né, dos liberais tipo Armínio Fraga, né? E isso tem origem, tem a raiz. Hoje a gente vai falar muito disso, de raízes, de origens. Vocês aí que olham para o Brasil, se questionam, inclusive, sobre o poder judiciário, sobre algumas coisas que acontecem no Brasil em termos de judiciário, e aí, será que... E aí, o que a gente vai... Para onde é que vai parar? A gente vai ter, talvez, algumas respostas. Mas vejam só. A Tsuki fala assim, ó. A tática do Estadão não é criticar o Lula, mas continuar criticando o Bolsonaro usando o Lula. Só não falam quais foram as confusões que o Planalto fez com as Forças Armadas. E fala assim, ó. É uma verdadeira lástima que, depois de 4 anos de bolsonarismo, com o Palácio do Planalto fazendo todas as confusões possíveis com as forças, que todas as confusões? O que foi que aconteceu no governo Bolsonaro? Que ele nomeou ministros? Que ele nomeou secretários que vieram das forças? Foi por causa disso? O que foi que eles fizeram ao longo de 4 anos, em termos práticos, que não foi pura retórica? Mas guarda isso na cabeça. Guarda isso na cabeça. Você vai ver onde é que a gente vai chegar. E a gente começa aqui. Esse foi o post que eu vi. Eu falei, nossa, isso aqui eu sei que se eu... Dá pra traçar uma linha. Isso é uma história muito boa. Tava lá no Twitter, vi esse perfil, verde e amarelo. Bem sugestivo, né? Relembrando as cores do Brasil, que tá fora de moda. O avô da FHC foi quem entregou a carta de deposição ao Dom Pedro II. FHC. Gente, é ex-presidente do Brasil. O avô dele aparece na deposição do nosso antigo imperador. E ali tem uma nota, né? Há 132 anos, por pouco, Pedro II, né? Por sugestão do avô do FHC. Lembra o historiador Laurentino Gomes. Vamos tentar entender um pouquinho disso, bem rápido. Você pode ver aqui, né, uma matéria de 2013, da Veja, falando sobre essa descoberta do Laurentino Gomes.
O avô da FHC propôs, né? Dar uma metralhada aí na família real. Em entrevista sobre o livro 1889, o jornalista Laurentino Gomes comenta as contradições que marcam a troca do regime monárquico pelo republicano no país. Fala do perfil aguerrido do brasileiro e principalmente do avô de Fernando Henrique Cardoso, Alferes, que propôs, né? Tratar de um jeito muito ruim caso a família real resistisse ao exílio. Então, talvez a família real não foi embora por livre e espontânea vontade, né? Mas por livre e espontânea pressão. Aí, para ter um pouco mais de entendimento do que é que o Laurentino Gomes quis falar, em 2021 ele fez uma thread no Twitter, mas depois ele desativou a conta, então a conta dele não tá mais ativa, mas a thread dele ficou registrada na revista Fórum, tá ali, ó. Laurentino Gomes, avô do FHC, sugeriu, né? Trocar umas balas aí com Dom Pedro. Laurentino lembra que neste dia 15 de novembro de 1889, há 132 anos, Pedro II escapou por pouco, né, de perder a vida diante de um pelotão por sugestão do avô do FHC, alferes Joaquim Inácio Batista Cardoso. Segue abaixo o trecho publicado. E aqui foi o que o Laurentino Gomes escreveu na época no Twitter. Às 11 horas da noite de 6 de novembro de 1889, um grupo de militares se reuniu na casa do tenente-coronel Benjamin Constant, professor de matemática da Escola Militar da Praia Vermelha, do Rio de Janeiro. O objetivo era tratar dos preparativos para a derrubada da monarquia. Entre eles estava o alferes Joaquim Inácio Batista Cardoso, avô do FHC. Na conversa, todos se manifestaram, blá blá blá. A certa altura, Benjamin Constant mostrou-se preocupado com o destino do imperador, o Dom Pedro II. O que devemos fazer com ele? Pergunta o Benjamin Constant. Exila-se, propôs o avô do FHC. E se ele resistir? Indagou o Benjamin. O avô do FHC falou. Bem. Benjamin assustou-se com tamanho sangue frio. O senhor é um sanguinário. Ao contrário, devemos rodeá-lo de todas as garantias e considerações, porque é o nosso patrício muito digno. Para a sorte de Pedro II, no dia 15 de novembro, haveria de prevalecer a posição do Benjamin Constant. E aí, todo mundo sabe um pouco da história, né? Veja que engraçado. A história do Brasil começa a ficar... Vou até mudar para cá. Ó. A gente comentou recentemente na Fundação Ford. Qual foi um dos principais pontos que eu tentei levantar ao longo do vídeo? Fernando Henrique Cardoso, ele não surgiu do nada. Fernando Henrique Cardoso não virou um político do nada. No dossiê da Fundação Ford, você vê ali naquele momento que, em 69, Fernando Henrique recebeu uma doação de centenas de milhares de dólares. Foi quando ele abriu lá o Sebrap. Imagina na contação da época quanto não foi essa doação. O que você vê nos dias atuais? Um conglomerado de ONGs atuando no Brasil, tentando promover políticas públicas, isso, sites, blogs, etc. E vez ou outra, algum ongueiro ganha destaque. Às vezes eles nem querem mais ocupar cargos legislativos. Às vezes eles vão para ministérios, secretarias, como você vem observando, né, o que o Lula está fazendo. Às vezes, eles até conseguem sentar na ONU, veja a Ilona Zabor. Então, você vê que é algo relativamente similar que a FHC fez na década de 60, que os zongueiros fazem nos dias atuais. Só que a FHC, ele realmente não é um qualquer, um menininho estudioso que brilhou. Imagine a proeminência, a importância do avô, do Fernando Henrique Cardoso, ele participar daqueles eventos. Então, ao mesmo passo que tem todo esse apoio internacional, a história do Brasil, e vocês vão começar a ver a partir de agora, ela é bem marcada por disputas familiares. O Brasil vive uma oligarquia familiar, até os dias atuais. Para quem falava, não, no passado, né, a gente surge com as capitanias hereditárias, né, dando aqui, e parece que a gente segue até hoje com as capitanias hereditárias. Não são mais 13. Agora tem cada um com seu feudozinho, mas no final do dia, são nomes que vão se repetindo ao longo da história brasileira. E às vezes quando o nome muda para outra família também conhecida, mas a forma de atuar é quase sempre a mesma. E vamos lá que agora se prepara que a gente vai botar a quinta marcha. Agora a gente já vai de quinta marcha. Se liga nisso daqui. A história do alemão enterrado em Faculdade de São Paulo, que fundou uma poderosa sociedade secreta.
Onde foi que eu achei isso daqui? Eu já adianto. Um dia eu ouvi o Tomás Juliano falando sobre isso. A tal da bucha. Já ouviram falar da bucha? Vamos ouvir falar agora. Aí é o túmulo de Julius Frank, um dos pátios da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E por que esse assunto aqui é interessante? Em forma de um pequeno obelisco, o túmulo é um monumento inusitado. Em um pátio interno da Faculdade de Direito da USP, lá no Largo de São Francisco, a lápide revela a identidade, Júlio Frank, como se tornou conhecido no Brasil o intelectual alemão Johann Julius Gottfried Ludwig Frank. Nascido em 1808, migrou para o Brasil em 1828. Erudito, começou a ganhar vida dando aulas particulares em repúblicas estudantis de São Paulo, acabou se tornando professor na Faculdade de Direito. Em 1834, foi nomeado professor de História, Filosofia e Geografia do curso anexo da instituição, que funcionava como escola preparatória. Mas o que relenderia anos mais tarde, o direito de ser sepultado com destaque no interior do prédio universitário, viria de uma sociedade secreta que Frank fundou, a Burschenkraft Paulista, mais conhecida como Bucha. Oficialmente, a Bucha foi fundada em 4 de julho de 1830, com professores, alunos e pessoas importantes da sociedade como associadas. 1830. Vai vendo. Coube ao alemão organizar seus estudos e seu código moral. A não ser meia dúzia de membros, os demais ignoravam os fins, aliás, louváveis dessa instituição, né? Blá, blá, blá. O historiador Luiz Soares de Camargo lembra que a sociedade, embora primasse o cunho filantrópico, também servia para propagar o ideal liberal e republicano. A necessidade de ser secreta impunha-se naquele momento porque tanto os estudantes agraciados quanto os doadores exigiam sigilo. Em 1830, estávamos, né? Eu já estava na regência ainda, né? Se eu não estou enganado. Mas enfim, você estava no período monárquico. A turma estava falando de república, que veio acontecer em 89. Aí você está se perguntando, não, peraí, será que, sei lá, o golpe de 89, o que foi que você chama aí, veio da bucha? Foi uma buchada? Rapaz. Vamos olhar na própria Wikipédia. A Wikipédia é bem resumidinha, ele pegou uns artigos na internet e resumiu, o texto está bem direto. Só você vai começar a sentir o drama. A bucha foi uma cidade secreta, liberal, filantrópica, que defendia ideias liberais, né, óbvio, republicanas, da Faculdade de Direito de São Paulo, blá, blá, blá. Membros famosos. Muitos políticos, ministros e presidentes da República Velha foram bucheiros. Seu lema era fé, esperança e caridade. E sofria influências dogmáticas do iluminismo e da maçonaria. O iluminismo a gente vê até hoje, nos dias atuais, né? Principalmente por parte de alguns juristas. Diversos membros da bucha tiveram enorme influência nos acontecimentos políticos a partir do século XIX, entre os 133 participantes da Convenção de Itu em 73, que resultou na criação do Partido Republicano Paulista, que esse partido foi uma das células que foi gerando as ideias republicanas até o que aconteceu em 89, predominavam bucheiros como Campos Salles. Vocês ouviram falar de Campos Salles, que foi presidente do Brasil? Francisco Glicério, Américo de Campos, Rangel Pestana. Esses últimos foram, ao lado de Júlio Mesquita, os fundadores do jornal O Estado de São Paulo, que foi também uma espécie de órgão oficial da bucha. Ó, talvez a primeira notícia de hoje, o editorial do Estadão, comece a fazer sentido. O fundador do Estadão era um membro da bucha, um órgão oficial. E o que é que o Estadão se consagrou ao longo dos anos? Como um grande veículo liberal do Brasil, até os dias atuais. Sempre foi e continua sendo. Será que as coisas são aleatórias? Você vê também que o Estadão até hoje faz questão de sempre estar cobrindo, né, a questão do direito no Brasil. Tem algumas colunas dedicadas a isso até os dias atuais. Será que isso é uma coincidência? Ou será que está nas raízes do jornal? Vamos continuar. A famosa Comissão dos Cinco, encarregada de elaborar o anteprojeto da Constituição Republicana, tinha entre seus membros 3 bucheiros: Saldanha Marinho, Américo Brasiliense e Santos Werneck. Segundo Afonso Arinos de Melo, né, também bucheiro e filho de bucheiro, na biografia que escreveu sobre o presidente Rodrigues Alves. E aí? Comissão dos 5. De 5, 3 eram bucheiros. Começou a construir a primeira Constituição do Brasil pós 89.
Os 3 ministros civis mais proeminentes do governo provisório encabeçado pelo Deodoro eram da bucha. Rui Barbosa, Campos Salles e Quintino Bocaiúva. Além disso, também foram bucheiros na República Café com Leite os presidentes Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Washington Luiz, Júlio Prestes, eleito em 30, que não chegou a assumir, assim como os presidentes mineiros Afonso Pena, Venceslau Braz e Arthur Bernardes. A gente falou um monte de nome, né? Parece que todos os presidentes da República Velha, com exceção do Epitácio Pessoa, foram bucheiros. Mas que baita coincidência, né? Rapaz, eu quero fazer parte dessa bucha. Poetas como Castro Alves, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, outras personalidades da história do Brasil, como Barão do Rio Branco, também pertenceram à bucha. 1830 foi criada. Era organização secreta? Ninguém sabia? Mas tu vê que baita coincidência. Era um grupo dos seletos, dos seletos, dos seletos, dos seletos, dos seletos. Só os melhores. Era convidado. Tinha um limite de convites. Aí, dá um bisu nisso daqui. Júlio Mesquita Filho. Já o filho do Júlio Mesquita, que fundou o Estadão. E o projeto de ensino superior paulista, seus escritos, sua atuação. Ao longo dessa dissertação aí de mestrado, que é da PUC de São Paulo, tem um capítulo só para falar dessa bucha. E aí, quando vai falando dessa bucha, tá lá, né? A lida diária dos alunos influenciou a formação da sociedade secreta, estudantil, né? A bucha, com base nos ideais liberais e anti-absolutistas, com os quais Frank se inteirou, né? O Julius Frank. Em seu tempo estudante, a bucha inicialmente auxiliava estudantes sem recursos, mas com potencial e vontade de estudar, de modo velado, sem que soubessem quem eram seus padrinhos. Não parece o método atual das ONGs? Só que você não precisa estudar, só precisa só militar. Mas você milita para deixar os seus padrinhos muito felizes e muito contentes. Você pega, rapaz, o menino aí que tá precisando de uma ajudinha, dá uma ajudinha, né? Principalmente quando é petista. E como anuncia a situação acima, é porque tem uma citação, Mesquita Filho, em seu último ano de faculdade, 1916, foi o chaveiro. A festa da chave daquele ano era especialmente anunciada no Estado de São Paulo. Bom, o jornal Estado de São Paulo, ele não está disponível na Biblioteca Nacional. Mas a festa da chave era a cerimônia que se passava uma chave. O chaveiro era meio que quem mandava. A cada ano saía um, entrava um, normalmente sempre do último ano. Ou era do 4º ano. Tô na dúvida, se era do 4º ou do 5º ano. E aí era o ano do filho do Mesquita, Mesquitinha ganhar a chave. A chave secreta da bucha. Aí eu fui atrás, né, tá ali, ó. Realiza-se hoje às 10 horas em ponto, com excepcional brilho, na Faculdade de Direito de São Paulo, a tradicional festa da chave. Eu fui atrás, como falei, não tem o jornal O Estado de São Paulo, no Estadão, disponível na Biblioteca Nacional, mas vocês podem ver, ó, essa notícia foi do dia 2 de dezembro de 1916. Não tem do Estado de São Paulo, mas tem o Correio Paulistano, 28 de novembro de 1916. Ou seja, 4 dias antes da festa da chave, tava lá, ó. Realiza-se no dia 2 de dezembro, às 20 horas, no Salão Nobre da Faculdade de Direito, tradicional festa da chave. Olha ali amarelo embaixo. Receberá a chave das mãos do bacharelando Júlio Mesquita Filho, o quartanista Abelardo Vergueiro César. Ah, ele tinha... É isso. Não é que ele foi receber a chave. Ele tava passando a chave. Julinho, rapaz. Mesquitinha tava saindo da função que ele tava, né? Passando a chave. Veja como são as coisas. Aí, fui atrás pra ver se eu procurar por festa da chave, né? Uma forma discreta de você falar da sua cerimônia. E eu achei outros relatos, ó. 1909, festa da chave, São Paulo, né? Realiza-se a 13 do corrente, a tradicional festa da chave na Faculdade de Direito. Aí tá ali, ó, 13 de novembro de 1911. Realiza-se amanhã na Faculdade de Direito a tradicional festa da chave. Sendo nessa ocasião inaugurado, babá. E aquela outra matéria é de 1900, cravado. 1900 também foi anunciado, tá lá embaixo. Constatou-se também ter se realizado a festa da chave, restaurando-se assim uma das mais pitorescas e sugestivas tradições que se obliterara de alguns anos a esta parte. Ui, quão pitoresca era essa festa. Tem umas imagens meio estranhas na internet, viu? Uma galera assim com uns capuz esquisitos. Deus é mais. Mas vejam só. Aí, essa bucha tem mais ou não tem? Parece que não tem mais.
Parece, né? Ele não bota a mão no fogo nunca. Sociedade secreta é pra ser secreta. Mas a história é que, quando chegou lá os idos de 1930, teve muita confusão, teve Era Vargas, etc. Meio que a turma ficou meio que na ilegalidade. Então teria meio que se dissipado o movimento da bucha. Só que nesse mesmo período, a turma disse que a bucha acabou em 1930. Em 1931, no ano seguinte, é criada a Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito da USP. No ano seguinte, né? Engraçado, a bucha termina em 31 surge esse grupo. É um site que tá aí, é o Arcada. Eles devem se encontrar todo ano, né? É só os melhores, gente. É a maior faculdade de direito do país. Aí tu vai no site oficial dos caras, tu vai na parte que tá ali História ou é Arquivos, e tá lá, ó, os estatutos da bucha. Aí tu acha a turma lá, né, relatando como foi, etc. Tem lá, inclusive, ó, o printzinho, né, como foi lá, né, as regras editadas, né, lá em reminiscências. Aí, nesse site oficial, né, oficial ligado ao pessoal, os ex-alunos da USP. Aqui em imagem tu entende o drama. Antigos alunos, presidente do Brasil. Todos, até Júlio Prestes, né, o primeiro da última linha, todos ligados à bucha. 9. Aí tu tem a política do café com leite. Será que a gente teve no Brasil realmente a política do café com leite ou foi a política da bucha? Porque até os mineiros que foram presidentes, tipo Arthur Bernardes, tudo na USP. Baita coincidência, né? Baita coincidência. Você vê que o Brasil tinha como capital o Rio de Janeiro. Antes foi Salvador. Antes disso deve ser Brasília. Mas qual foi o estado que realmente cresceu e se desenvolveu? Foi o estado de São Paulo. É de São Paulo. Veja como se organizar, ter um grupo político. Como ter um grupo político é importante. As coisas não aconteceram do dia para a noite. A sociedade como essa foi fundada em 1830. A monarquia só veio acabar em 1889. Ou seja, 59 anos depois. Foi criado o Partido Republicano, aí tinha o Jornal Republicano. Eu, de vez ou outra, eu acabo lendo esse jornal quando eu vou pesquisar notícia antiga. Tinha ideias, o pessoal propagava uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Todo esse trabalho de comunicação, criação de uma metanarrativa, mudança da percepção da sociedade até chegar nos finalmente. Mas no final do dia, o que é que você vê? São as mesmas famílias que frequentam os mesmos locais, tomando as mesmas decisões. Aí você olha no Brasil hoje e fala, nossa, o judiciário no Brasil hoje, ele tem muito poder. Tem a foto do Temer depois ali, mas não botei não, que eu não ia dar essa moral pro Temer. Tem um cara que vocês não gostam também muito não, que ele também estuda na USP, viu? Então você vê Sará, você vê, ó, Constituição, Comissão do 5. Do 5, 3 era bucheiro. Será que a turma já não começou a costurar as coisas desde o princípio? O judiciário tem um papel no Brasil bem diferenciado? Será que já não faz parte da ideia, né, desses ideais republicanos? Todos esses caras foram bucheiros. Quebrou só quando veio o Vargas, mas depois o governo ali, o interino lá da Gravado, de 45, 46, o José Linhares. Depois teve Nereu Ramos, também um aninho ali, e depois o Jânio Quadros. A gente já fala dele também. Aqui é da USP, né? Mas não é da bucha. Mas vejam como são as coisas. Vejam de onde saíram os presidentes do Brasil desde a República Velha. Desde a República Velha. Será que podemos falar de oligarquias familiares? Estamos presos até hoje na história das capitanias hereditárias, famílias mandando e desmandando, e a população, né, em busca de um taco do poder, de um naco do poder. Deixe a gente também ter algum espaço na sociedade. Mas vamos continuar. Na história Em Busca da Bucha, eu me deparei com essa entrevista do José Mindlin. Ele imigrou, a família dele imigrou para o Brasil. Eu não lembro se ele era criança quando ele imigrou, se ele acabou nascendo aqui, mas enfim. Ele foi um jurista bem famoso, etc. E ele concedeu uma entrevista longa de 2 horas para o pessoal, né? Ficou registrado na Câmara, no programa Memória Política da TV Câmara. A entrevista foi no dia 7 de maio de 2003. Então, muito tempo, né? 20 anos atrás. Entrevista de 20 anos atrás. E aí, tem as notas taquigráficas, né? Transcreveram a entrevista. E olha que interessante. Quem eram seus contemporâneos? Já adianto, o Mindlin
Ele estudou na USP. Ele fala assim, ó, rapaz, olha, os líderes dos integralistas era Roland Corbusier, Ângelo Arruda, quem mais? Não sei se vocês lembram de alguns nomes da época. Walter Moreira Salles foi também meu colega de turma. Sabe os Moreira Salles que estão até aí hoje? Maiores donos das minas de nióbio do Brasil? A turma que hoje tá aí, né, no Itaú Unibanco? Olha aí! Olha aí! E teve lá suas inclinações integralistas, mas foi uma coisa que passou logo. Eu tinha outro colega, Manuel Ferraz de Campos Sales. Neto Campos Sales. Você vê que só a turma, né? Alto valor, geração de alto valor, todo mundo junto e misturado, na mesma sala. Na mesma sala. Todo mundo se conhece da escola. Estava integralismo, mas se eu consigo convencer a deixar integralismo, mas fala, ó, mas uma coisa que aconteceu interessante na faculdade foi que um dia, deixe-me ver quem eram. Vamos ver se eu lembro no curso da conversa. Convidaram-me para uma reunião em que eu devia me comprometer a manter segredo absoluto. Eu fui. Chamada bucha. Lá vai o Midlin. Ele fala, né, do Júlio Franco, papapá. Era uma sociedade de apoio mútuo, não era maçonaria, mas era de apoio mútuo mesmo, e que fazia coisas muito parecidas com a maçonaria, porque a política brasileira era dominada por membros da bucha. Olha os presidentes. Lembra que Rui Barbosa também era membro da bucha, mas foi ministro de Estado. Campos Salles, que foi ministro também do Deodoro, também era. E outro, Quintino Bocaiúva também, né, relações exteriores. Barão do Rio Branco, né? O patrono aí das relações diplomáticas do Brasil, também. Então você vê como são as coisas. Imagina os cargos de segundo, terceiro, quarto escalão que a gente sequer, sei lá, consegue imaginar, mas que tá ali, ó. Com o B dele, ó. Tocando terror e sem ninguém ver. Quem denunciou a bucha com muita energia foi o Paulo Duarte em 1924. Mas naquele tempo, os presidentes da República eram da bucha. Os cargos no judiciário, os cargos no Congresso eram determinados pela bucha. Um amigo meu tem uma frase que fala: jabuti não sobe em árvore. Alguém botou ele ali. Eu estava sendo convidado, até com promessas mirabolantes. Eu iria dirigir um jornal. Mas eu queria saber, né, quem comandava, etc. Tudo mais, ppp. Aí tinha que ser no escuro. Tinha que topar, você só sabe depois que você entra. Aí o cara pergunta, né, o Júlio Mesquita Neto, o Julinho, era um dos dirigentes? Era um dos dirigentes, sim. Júlio Mesquita Filho, eu conheci o Júlio e o Rui, filhos do Júlio Mesquita Filho, quando crianças. Eles assumiram a direção do Estado, né, do Estadão. Eu até já tinha saído, mas como voltei ao Estadão para um conselho que Júlio Neto formou, eu fiquei sendo o elemento mais antigo do Estadão. Mas naquela altura já não falava mais em bucha. Creio que não existe mais, ou se existe, é absolutamente insignificante. Deixa ele completar esse negócio de bucha, porque é importante, né? Porque tem uma porra de entrevista, pega a nota que tá criada e fala assim: ah, tu quer um copo d'água, tá com sede? Deixa ele terminar e fala da bucha. Fala da bucha. É importante. A bucha fundou a USP, a Universidade de São Paulo. Aí o Midlin fala, ó, a bucha dominava a vida do país. Vejam a importância. Até Lacerda fala naquele livro, Depoimento. Carlos Lacerda fez uma longa dissertação para os jornalistas do Estadão sobre o papel importante da bucha e sobre o papel relevante que teve Júlio Mesquita na condução dele. Esse depoimento do Lacerda eu não conheço, mas realmente a bucha financiava estudos de gente que tivesse um potencial de atividade política. Se não me engano, Arthur Bernardes teve os estudos financiados e foi levado à presidência, e depois desapontou muito os paulistas, mas quase todas as figuras de certa importância na vida brasileira, tanto na política quanto na vida profissional, tinham sido apoiadas pela bucha. Todo mundo. Olha a formação do Estado brasileiro. Aí pensa nos dias atuais, pensa no grau de influência que as ONGs têm. Pega isso daqui e tenta transpor para os dias de hoje. Na hora que você for pensar em qualquer coisa que acontece no Brasil, quem será que tá, né, mexendo, né, as cordinhas das marionetes que a gente vê por aí? E ele falou que teve um conterrâneo dele que foi o Moreira Salles, né? Vamos falar um pouco dos Moreira Salles. Olha os dias atuais. Olha os dias atuais. Lá atrás você tinha um apoio para estudar. Hoje você tem um apoio para se eleger. Irmãos Moreira Salles investem em candidatos de esquerda e gastam mais de 2 milhões em doações de campanha. Aqui não é o Walter Moreira Salles. Aqui já é o filho dele. A história do Brasil é um eterno ciclo. São as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas. Que aprendeu com o tataravô, que passou pro tataravô, que passou pro bisavô, que passou pro avô, que passou pro pai, que passou pro filho, que vai passar por neto, depois pro bisneto, tataraneto, e não para. A história do Brasil. Entrando, saindo. Nem vou me aprofundar nisso.
Um dos que recebeu, né? A ajudinha, Orlando Silva. O outro, Jorge Viana, que tá aí na Apex. Salário, meu Deus, sensacional. Sensacional. Aí, indo lá por causa do Moreira Salles, né? O Walter Moreira Salles. Veja se no Brasil também não estamos no eterno loop. Notícia do Correio Paulistano, 19 de novembro de 1958. Chega na manhã de hoje o senhor Rockefeller. O senhor Rockefeller veio no Brasil fazer o que eu não sei. Mas fala assim, o Nelson Rockefeller, governador eleito do estado de Nova York, se encontra desde ontem no Brasil, já chegou 8h30, né? Durante o dia de ontem, visitou o instituto que é a Rockefeller Foundation mantém Matão, né? Instituto, ó, muito bacana, veio aqui ver a ONG dele. Ah, rapaz, e ele também, olha só, ele esteve igualmente na fazenda Cambuí, de propriedade do senhor Walter Moreira Salles, que se localiza na mesma região. Imagine, uma pessoa da magnitude do Rockefeller, que antes de até eleito governador, vem ao Brasil. Essas viagens normalmente são rápidas. Você veja essas viagens atualmente. Por mais que o Lula fique lá nos hotel caro, de barriga pra cima, você tem uma agenda corrida. Gente, tu deixou teu estado pra trás. Tu teve tempo de ir na fazenda do Moreira Salles. Quão próximos eram um do outro pra isso acontecer? Aí pra você tentar transpor para os dias atuais, tentar entender onde a gente vai chegar, olha essa foto. Quando o Soros veio pro Brasil, ele se encontrou com quem? Com o Fernando Henrique Cardoso. É a mesma coisa. Só que fala, vez se encontra com o Moreira Salles. Sai o Rockefeller, que ajudava, né, no passado, entra agora a Open Society. Sai o Instituto Rockefeller, agora entra a Open Society Foundation. Sai o Nelson Rockefeller, sai o David Rockefeller, entra o Jorge Soros. Sai o Moreira Salles, entra o Fernando Henrique Cardoso. São os mesmos eventos. Não era Lula é quem? Não sei. Lula tem tantos. Lula é o vassalo de todo mundo. Todo mundo. Olha como está o governo atual. Olha a Marina Silva. Jabuti não sobe em árvore. A própria esquerda se questiona por que a Marina Silva está onde ela está. Vamos continuar. Aí um ano depois, rapaz, na época que os Rockefeller mandavam e desmandavam no mundo, um ano depois, Moreira Salles, novo embaixador. Quem mandou? O Juscelino. Juscelino Kubitschek. Não o Juscelino filho não, viu? Que também tá sempre confusão. Quem nunca ouviu uma história de Juscelino Kubitschek, rapaz, fez esse negócio aí, botou um monte de rodovia pra tudo que era do carro, porque tinha interesse dos americanos. Essa história o pessoal sempre comenta, né? A gente não vai entrar a fundo nela. Mas quando você fala, rapaz, Juscelino Kubitschek mandou Moreira Salles pra ser embaixador. E o Moreira Salles na época, né? Alguns veículos um pouco mais, não posso falar, mais independentes, chamavam ele com todas as letras de testa de ferro. Testa de ferro dos Rockefeller. Você vê aqui, ó. O semanário, semana de 15 a 19 de setembro de 1961. Novo truque de Moreira Salles para ludibriar a Constituição. Nunca é demais ressaltar o poderio político do senhor Moreira Salles, que, no governo do senhor Jânio Quadros, tem tudo. Começou presidindo a embaixada especial para ultimar negócios nos Estados Unidos. O Moreira Salles, nessa época, também ele foi responsável por renegociar a dívida externa do Brasil. Entrando, saindo, a dívida externa segue aí. A dívida, vamos falar assim, a dívida, né? Segue sendo um problema. Conseguiu a nomeação do seu caixeiro. Quem era o caixeiro do Moreira Salles? Roberto Campos. Ué? Roberto Campos, o avô do RCN. Aquele rapazinho que tá lá, falando de pegar, de quem sabe aprender, né? Gestão de ativos com terceiro, né? Terceirizar a gestão de ativos do BC. Ele falou isso pra BlackRock. Rapaz, aprendeu com o avô. Para embaixador do Brasil em Washington e agora impôs a indicação do seu sócio Santiago Dantas para chefiar a missão brasileira na ONU. Este banqueiro de milhões, homem do grupo Rockefeller, entretanto, arranjou o meio para não instalar uma escola, né, custeada pelo Banco Moreira Salles, vai. Segue lá em mais informações. Aí você vê aqui, né? Rapaz, será que tem realmente alguma ligação? Sei lá, Roberto Campos, Moreira Salles. Tem notícia, mas desde a década de 50, ó. Legislação sobre capital estrangeiro. Olha, Robertinho aprendeu com o avô mesmo, viu? Comissão composta dos senhores Luiz Simões Lopes, Walter Moreira Salles,
Fernando Bababá, nomeada para estudar a recente legislação sobre capital estrangeiro, transferiu sua missão na subcomissão que está constituída dos senhores Roberto Campos, que é ministro das Relações Exteriores, bababá, um monte de gente. Ninguém toma apenas, né, decisões erradas ao longo da vida e ninguém só faz coisas ruins. Acho que o Lula tá nesse ponto, acho que o Lula só erra. Mas, brincadeiras à parte, é no mínimo curioso, né? Você vê que a turma era acusada de, você tem relações com setores internacionais. Aí você vai procurar notícia para ver de onde é que eles estão com o nariz envolvido. É o Rockefeller visitando a fazenda, falando que é o homem do Rockefeller, tentando emplacar um cargo na embaixada e discutindo legislação sobre capital estrangeiro. Isso aqui é 1952. 1952, mas vamos adiantar. Vou pegar aqui um gancho, né? Relembrar assuntos passados. Roberto Campos, ele não é um cara que só errou na vida. Teve coisa que ele fez que eu acho que é bacana. Ele tinha uma visão de economia que até em partes, quando ele fala que o Estado, ele tem que impedir a formação, né, de oligopólio e monopólio. Ele já defendeu isso um dia, e isso eu concordo com ele. Se ele botou isso na prática ou não, eu não estudei profundamente a história, mas eu não acho que ele é 100% vilão. Mas é bom relembrar que é o seguinte, quando a gente falou sobre o Instituto Hudson, se você parou aqui de paraquedas, você não sabe o que é, procure nesse canal, mas de forma muito resumida. Em 1967, 68, um desses 2 anos, veio uma turma, Estados Unidos, financiada grande parte pelo Pentágono, as matérias da época falavam isso, que o chefão era o Herman Kahn, um futurólogo, sim, era uma profissão, ele previu o futuro. Ele veio com a história de criar uns pés de uns rios na Amazônia, tipo o canal do Panamá, sabe, pra você melhorar o tráfego, né? Não é pra criar barreiras naturais pra já facilitar a divisão. Não, não era isso, não era isso. Não esquece. Finge que eles estão do nosso lado. E aí, quando o Herman Kahn escreveu um livro, e quando ele veio ao Brasil, bom, o livro foi prefaciado pelo Roberto Campos. Ele havia conhecido o Herman Kahn, né? Então, é engraçado. A gente comentou isso no dossiê. Aqui mais uma vez, né? O autor foi recebido no aeroporto pelo Roberto Campos, 69. Aqui fala, o Lago Amazônico, Hudson manda Paneiro convencer. Era o Robert Paneiro. Robert Paneiro, quando ele veio no Brasil, tá ali, ó. Robert Paneiro, diretor do Hudson Institute, procurou discretamente ganhar a simpatia das personalidades brasileiras, entre as quais o seu amigo Roberto Campos, né? Que era amigo dele desde a época que era embaixador em Washington. Então, você depois entende porque tem uma turma que é meio ressabiada, né? Bob Field, Roberto Campos. E aí você vai entrando, saindo. Roberto Campos Neto, ele não é um bocó. Ele entende economia. Mas você vê como são as mesmas famílias? Entra ano, sai ano. É a mesma galera? A mesma galera? Deve ser o gênio familiar, né? Que é muito inteligente. Aqui foi até uma matéria da época também. Aqui é um dossiê, a época feito pelo Estado-Maior. Estava disponível no Arquivo Nacional. E aí os militares, né? Eles começaram a ficar de olho assim no Roberto Campos. Que ele estava escrevendo também na Globo. E aí no Globo escreveu esse texto, né? Os futuríveis ou incêndio na caixa d'água. Roberto de Oliveira Campos. E aí ele falava o seguinte, ó. O Grande Lago e o nacional palhacismo. Ele fazia piadas com quem achava que, como é que vocês conseguem acreditar que os americanos são malvados? Como é que vocês têm a coragem de falar que o Instituto Hudson tá jogando contra a gente? Brincadeira, hein? Vamos tentar crer que ele só foi um inocente e fez piada com quem estava preocupado com o Brasil, né? Tá ali, ó. A recente exploração demagógica de um problema expõe a um ridículo mundial. O subdesenvolvimento é triste demais para ser agravado com ares de palhaçada. Entre as imbecilidades circulantes na praça figuram as seguintes. Trata-se de uma conspiração do Pentágono para ocupar a Amazônia, né? E falava também, ó, conspiração. Eles estão cobiçando as nossas riquezas. Para de maluquice, rapaz. Tu acha que os Estados Unidos estão querendo nossas riquezas? Tu acha que eles estão atrás das riquezas da Amazônia? Com base no que tu tá falando isso? Com base no quê? A gente vai falar isso, viu, Roberto Campos? O cara que te indicou pra ser embaixador vai falar disso. Jânio Quadros. Vamos falar disso. Aí, nas pesquisas das últimas horas, eu encontrei essa imagem aqui. Eu acho que ela serve mais de reflexão. Pra tentar se colocar naquele momento na cabeça de quem votou, né? Quem votou, porque aqui foi uma votação dos leitores. O semanário. Os 10 mais entreguistas. Resultado final do concurso que durante 2 meses empolgou o país. Eles colocaram como o maior entreguista do Brasil o Assis Chateaubriand. O Chateau. O que você sabe do Assis Chateaubriand?
Pelo pouco que eu dou um bisu e escuto falar, basicamente era a Rede Globo da época. Personificado numa pessoa, né? É quase o padrinho do Roberto Marinho. Carlos Lacerda tá ali. Não conheço a história do Carlos Lacerda. Mas fiquei me questionando. Aquele Eugênio Gudinhan já deu uma lida, uma coisa ou outra. Sei que era um professor, não sei por que tá ali. Aí botaram ali Gênio Quadros, Santiago Dantas, aquele que a turma falou, né, que tinha ligação com o Moreira Salles. Colocou aí colocou ele lá da ONU, uma delegaçãozinha. Roberto Campos estava aí, porque eu não sei. Aí depois estava assim, ó, os 10 seguintes mais votados, né? Ele deveria ter contado na linha, né, botar 11, 12, 13, mas enfim. Olha quem aparece ali na época. Júlio Mesquita Filho, que na época comandava o Estadão. Ex-bucha, ex-bucheiro. Olha quem apareceu na 17ª posição. José Maria Alckmin, primo do Alckmin. A gente vai até falar um pouquinho dele mais. Na 18ª, Horácio Laffer, tio do Celso Laffer. A gente entrou mais uma vez no loop da família. No loop da família. É a mesma, tu entra ano, sai ano, são as mesmas pessoas. Só muda de geração. Aí você vê, ó, isso aqui foi o que a gente comentou, acho que em maio, quando fizemos a CPI dos Rockefeller. Aqui era a notícia que falava do tio do Alckmin, o José Maria Alckmin. Empatou na Sumoc o caso da América Can, C-A-N, latinhas. A empresa dos Rockefeller tava vindo pro Brasil, na época a Sumoc era tipo um CAD, né, um tribunal para tentar segurar, tentar, em tese, não era para pensar no interesse nacional. E aí, tá ali, ó, não podemos resistir à pressão americana. Sabe quem foi o voto de Minerva? Foi José Maria Alckmin. A fala de não pude resistir à pressão americana é a fala do tio do Alckmin. Foi a fala do tio do Alckmin. Você vê como são as coisas, né? Você vê como são as... Não, ele é primo, rapaz. Tio não, primo. Primo de José Maria Alckmin, que também foi vice-presidente da República. Tancredo viajou, foi pra Minas. Não, tá de boa. O Alckmin me garantiu que o Brasil vai ser colocado em primeiro lugar. Não, rasteira. O Rockefeller pode operar no Brasil. Pronto, quebrou algumas indústrias nacionais. Mesma família. Aí, falei o Horácio Laffer, tio do Celso Laffer. Onde é que tava o Celso Laffer lá em 79 com o FHC? Na reunião do Clube de Roma. São as mesmas pessoas. Você vê, é um ciclo. É um ciclo. A história do Brasil são batalhas familiares, né? As famílias que se gostam mais, que se gostam menos. Cada um ligando com seus feudos. E você vê que no final do dia, as nossas políticas públicas, elas não são em torno de Brasil. As políticas públicas são sempre assim, cara, políticas voltadas a interesses no curto prazo. Como eu posso emplacar uma lei que nesses próximos 2, 3 anos eu posso aumentar a fortuna de fulano? Enquanto isso, o outro fulano também quer aumentar a fortuna dele. E a gente fica nesse eterno voo de galinha. Será que é por isso que o Brasil não sai do lugar? Aí, falei que a gente ia falar do Jânio, né? Umas coisas interessantes. Quando fizemos a CPI dos Rockefeller, foi para falar da CPI dos Rockefeller. O que acontecia naquele momento? O Brasil estava tentando realmente falar, não, cara, vamos resolver o problema do petróleo. Vamos resolver. É um problema que o Brasil tinha desde sempre. Mas desde sempre. Até hoje, né? Até hoje, né? Tem problema do petróleo. Até hoje, o Brasil não é autossuficiente no refino. Até hoje. Meu Deus! Aí, na época, tinha a campanha do petróleo é nosso. E aí tinha uma galera meio que jogando contra. E o jogando contra era as empresas americanas, Rockefeller no meio, despejando dinheiro no consórcio. A Globo aparece no meio dessa confusão, né? Tá ali, ó. Comissão Parlamentar de Inquérito da Shell e ESSO. Por isso que era do CP dos Rockefeller, né? Porque é a turma que tava por trás. Aí tá ali, ó. O impressionante silêncio dos jornais sobre o inquérito da ESSO e da Shell. Muito impressionante, né? Dos trusts de petróleo. Ali à esquerda dá até pra ver um dos documentos da época, ó. Reconheceu o presidente da Shell a autenticidade de todos os documentos apresentados pelo jornalista EKU. Esses documentos constavam, né? Gastos dessas empresas com o consórcio que a gente tanto conhece. A Globo tava no meio, viu? A Globo tava no meio, viu? Aí, quando a gente fez o CP dos Rockefeller, esse cara... Ih, esqueci o nome dele. Contígio. Esqueci o nome dele, mas enfim. Esse era o repórter ESSO na época. Olha só, a CPI está investigando a ESSO e a Shell, que estavam tentando sabotar a campanha do petróleo é nosso.
aí você tinha o jornal mais famoso do Brasil, que era o Repórter Esso. E, coincidentemente, o Repórter Esso não falava da CPI da Esso. É o que estava acontecendo na época. Na década de 50, o noticiário mais famoso do Brasil era o Repórter Esso, financiado pela petroleira Standard Oil, que é dos Rockefeller. O jornal não cobria a campanha popular, o petróleo é nosso. Aí tá ali, ó. Em 57, a Câmara instala a CPI para investigar as atividades políticas do grupo Esso e Shell. Fica comprovada a distribuição de verbas e veículos de comunicação que se posicionaram a favor da multinacional e contra a nacionalização do petróleo brasileiro. Vejam como são as coisas. Vejam como são as coisas. Mas por que isso é relevante? Por que isso é relevante? Eu falei, quem sabe a gente não coloca, né, um novo questionamento na pergunta sem resposta até os dias atuais. Por que Jânio Quadros renunciou? A pergunta que todo historiador acho que gostaria de saber, né? A turma diz que ele trucou. Ele tentou para ver se a turma aclamava ele voltava com mais poder, tava tendo dificuldade com o Congresso, etc, tudo mais. Só que olha que interessante. Eu gosto de ficar assim olhando essas coisas ligadas à história. Aqui é uma entrevista dele, o Jânio, para Marília Gabriela, em 1982. Olha o que o Jânio tinha a falar. 25 de agosto, estas insuportáveis, pelo menos para a minha honra. O senhor chamou inclusive de forças ocultas. Não, senhora, nunca usei essa expressão. Ah, então inventaram, então deram ao senhor essa expressão. Dona Gabriela, eu estranho que a senhora não tenha lido o documento da renúncia. Confesso que eu tomei conhecimento Porque mais nesse tarde, documento... presidente. Não, esse é um documento histórico. Eu acuso as forças de terríveis. Ocultas por quê? Se estavam na minha cara, estão na cara de todos. Então não é possível identificar as forças internacionais que ameaçam ocupar o Brasil e as poderosas forças nacionais, políticas e socioeconômicas, as quais eu não convinha como presidente, porque sou e era um homem livre. Quem sabe? É que tá bom. Que deu pra sentir o drama, né? Você vê que no imaginário popular, quando perguntam por que Jânio, rapaz, renunciou? Por causa de forças ocultas. Muita gente já ouviu isso e falou, mas eu nunca disse isso. Você não leu o documento oficial? E esse documento realmente existe. Tá lá, forças terríveis. E eu fiquei com isso na cabeça e falei, rapaz, jabuti não sobe em árvore. Alguém tem que ter criado essa história, né? Quem será que inventou isso daí? Quem será que inventou essa tal de forças ocultas? E ele falando aí, né? Falou, pô, tudo tava escancarado. As pressões internacionais estavam lá na época. Como tá até os dias atuais, né? Tentando impedir o Brasil de se desenvolver. Veja a turma da Marina Silva. Toda hora é um papinho mole. Ai, o planeta Mãe Gaia não construiu a Ferrogrão. Ai, não construiu o Leão Tucuruí. Ai, não construiu nenhuma obra de infraestrutura importante pro Brasil para salvar a Mãe Gaia. E a Mira Leitão, ó, batendo palma. Vai, Maria Leitão. Vai, Globo News. Os mesmos, né? Já tô até adiantando, né? Os tempos atuais. A nova geração do Repórter Esso. Repórter Esso. Sim, esse mesmo Repórter Esso que encobriu a história do petróleo é nosso. Ele reaparece aqui, ó. Jânio Quadros renuncia à presidência por causa de forças terríveis. O popular Repórter Esso, em edição extraordinária naquele dia, atribuiu renúncia a forças ocultas, frase que Jânio não usou, mas que entrou para a história do Brasil. O Repórter Esso. O mesmo Repórter Esso, investigado na CPI, porque a Esso estava sendo investigada, as forças ocultas que estavam operando no Brasil continuavam. Olha só como são as coisas. O uso da imprensa para desinformar. Vocês já viram a Globo fazendo algo assim com o Bolsonaro? Falando, que Bolsonaro feio, rapaz, ele tava tirando onda do cara lá passando mal. Que todo mundo sabe que não é assim. Quantas histórias não teve, hein? Ali no período da pandemia, vocês lembram disso? Lembram disso? Falando, olha, o Bolsonaro faz pouco das pessoas. Olha, e Bolsonaro não liga pra nada. É a Globo da época. Jânio Quadros alegou que a pressão de forças terríveis o obrigava a renunciar, mas ele não falou quais eram as tais forças. Ele nunca falou de forças ocultas. Eu usei uma foto, né? Uma foto também icônica que entrou para a história do Brasil para descrever o que foi o governo Jânio Quadros. O governo Jânio ele ficou marcado por uma tentativa de uma política internacional independente.
Tem um documentário, tá até aberto aqui ainda, consigo ver no monitor, chamado Renúncia de Jânio Quadros, 30 anos depois, foi feito pela TV Manchete. Tá aqui. TV Manchete, meu Deus que eu sou burro. Aqui, ó, TV Manchete, de 25 de agosto de 1991. Eu só coloquei um recorte. Se você pesquisar por esse nome, só o primeiro 30 anos da renúncia, você acha um vídeo completo. O vídeo completo tem 43 minutos e 57 segundos. Nesse, inclusive, o Roberto Campos aparece, e o Roberto Campos fala com todas as letras que a política internacional do Jânio Quadros desagradou os americanos. Os governos americanos da Aécio, Standard Oil, forças ocultas, né, que não era nada de oculta. E aí a foto que descreve o governo de Jânio Quadros é uma foto que ele tá assim, ó. Deixa eu vir mais pra câmera pra poder aparecer, ó. É a mão pra um lado, a mão pro outro, todo torto assim. É a foto dele aí, tá todo torto. Sabe qual é a história dessa foto? Sabe como essa foto ganha notoriedade ao redor do Brasil? Porque assim, gente, naquela época não tinha Twitter não, viu? Não sei se você sabe, não tinha Twitter. Você pegava essa foto e você botava pra passar no Brasil inteiro. Não era assim. Quem era o maior grupo da época? Quem era a Rede Globo da época? Vamos ouvir um recorte desse programa de 1991. Esse Lula, que fez tremer ministros em concursos descamisados em 61, teve troco. Uma foto do Prêmio ESSO em 62 captou o instante mágico do criador, traindo a criatura. Não sei se deu pra ver que eu acho que tá meio baixo. Essa foto, ela ganhou notoriedade porque ela foi escolhida no Prêmio ESSO de 62. Tá entendendo como é que essa foto virou icônica e se imortalizou? O maior veículo de comunicação do Brasil na época botou pra rodar. Parabéns, Rede Globo, da época. Mesma porcaria. Olha como a história do Brasil se repete. Só mudam os personagens, mas o método de atuação é o mesmo. E você vê, entra dia, sai dia, vez ou outra, aparecem as mesmas famílias. Vamos continuar. Vamos continuar. Forças terríveis. Já ouviram falar na Operação Cabralzinho? Quando o Jânio Quadros quis tomar a Guiana Francesa. A mesma Guiana que a gente tá falando bem recentemente, né? Frequentemente. Aquela Guiana que tá explorando a margem equatorial, mas nós não podemos, porque a Marina Silva e o Lula não deixam, porque as forças internacionais que eles batem continência proibiu. A revelação veio do governador do então Território Federal do Amapá, José Francisco de Moura Cavalcante. Ele não foi eleito, mas apontado por Jânio para o cargo. Cavalcante disse que em 3 de agosto de 1961, o presidente o recebeu em Brasília. Começou por dizer que havia um problema em seu território. Reservas de manganês do Amapá estavam sendo contrabandeadas e vendidas ilegalmente no porto de Caiena, na Guiana Francesa. O manganês é necessário para você fazer aço. Aço? Sem aço não tem construção civil. Isso realmente aconteceu. O manganês realmente foi roubado. Não dá para se estimar quanto foi roubado. Mas isso aconteceu. Aí imagina o Roberto Campos escrevendo na Globo, né? Eu tô acho que os Estados Unidos estão cobiçando a Amazônia. Ô, Roberto Campos, me ajuda, né, tio? Pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. Tô falando do avô, não é do neto, não, viu? Isso aconteceu. E essa Operação Cabrasil dizem que só não saiu do papel porque o Jânio renunciou. Uma baita coincidência também, né? Segundo o relato de Moura Cavalcante, dado pouco antes do seu óbito, ao jornalista Gêneton Moraes Neto, ele lembrava palavra por palavra que ouvira então. Defenda os interesses nacionais acima de qualquer outra coisa. Isso foi 6 de agosto, acho que Jânio renunciou dia 25. Foi. Meu amigo Biden entrou em campo. Aí no relato, né, diz que o Jânio perguntou por que a gente não anexa a Guiana Francesa ao Brasil? Por que a gente não anexa? Aí tu também é miserável. O plano de Jânio é enviar 2.500 combatentes por meio de picadas pela Amazônia, em apoio naval, dominar o pequeno contingente militar francês no território. O nome da Operação Cabralzinho era homenagem ao general Francisco Xavier de Veiga Cabral, que em 1895 repelira uma invasão francesa ao Amapá. E aí? Vamos voltar para os dias atuais? Vamos? Olha essa nota. Olha esta nota da Globo! Mês passado, finalzinho, ó, 23 de outubro, a Chevron americana compra a petrolífera Hess por 53 bilhões e garante acesso a reservas da Guiana na margem equatorial. A margem que a Marina Silva e o Lula não deixam a gente explorar. O amigo Biden tá indo. Cadê
a coerência? Não tem. É pura hipocrisia. Região que se estende ao litoral brasileiro é considerada nova fronteira petrolífera. Petrobras teve licença para explorar poço negada no Amapá, mas ela negou. E o cara é cabeludo também do Ibama. Você vê, ó, a Chevron concordou em comprar a Petrolífera Hess por 53 bilhões, um acordo que visa impulsionar a produção de petróleo. Os Estados Unidos podem produzir mais. O Brasil não. O Brasil, o Lula é PAC verde, é carbono zero. Já que o setor petrolífero dos Estados Unidos aposta num futuro duradouro. Lá eles apostam. O que é que o nosso amigo Biden também fez? Um acordão com Maduro. Cancelado pelo Lula, em Barbados. Lula mandou o Celso Amorim. E esse acordo vinha sendo construído desde março, pelo menos. Foi quando o Celso Amorim falou pela primeira vez em sigilo. E voltou falando, nossa, nunca vi um ambiente tão bacana, rapaz, entre a oposição do MBL e o Maduro. Porque a Corina, que tava aí, o Maduro, né, deu uma lapiada. Não entrou no acordão com o Biden. E, inclusive, a Suprema Corte venezuelana, né, depois das prévias que teve na semana passada, que a Marina venceu, ele já entraram em campo e falou, ó, esteja preso, viu? Veja como são as coisas. Aí agora, analisa os eventos recentes. Essa mesma ideia. Será que tem alguma família dessas que a gente já conhece no meio? Ou essas elites nacionais? Os nossos grandes campeões nacionais? Será que tem uma coisa desse meio? Será que tem uma coisa acontecendo no Brasil que tem alguma força nacional? Alguém patrocinando, tipo uma bucha da vida, tipo um pessoal site? Será que às vezes as coisas não saem do papel? Como é que estão sendo essas indicações? Quem que chancela quem? Hoje, beleza, pode não ter uma bucha, mas você vê que tem prerrogativas no governo Lula, né? Manda muito, viu? Nossa senhora! Se tem o carimbo do prerrogativas, o Lula bota no colo. No colo. Nada, um terceiro escalão tá garantido. Sozinho você não fica. Não no governo Lula. Não, o governo do vassalo do Biden tem espaço pra todo mundo. Aí pega essa mesma notícia. Eu nem lembrei que tinha essa daqui, mas essa não foi de ontem. Não foi de ontem, foi de quinta. Porque eu falei que só tinha uma notícia de ontem, que é que começa e fecha o vídeo de hoje. Os comunas estão vencendo na energia renovável, mas seu uso do carvão também cresce e levanta preocupações. Olha a notícia que a gente acabou de ver do amigo Biden. O amigo Biden não, muito perigoso. O amigo Biden tá explorando petróleo, mas fica quieto. O amigo Biden. Aí você vai aos comunas. O País Vermelho já instalou quase a mesma quantidade de painéis solares e turbinas eólicas do que o resto do mundo em conjunto e está caminhando para atingir o seu objetivo de energia limpa 6 anos antes do esperado. O país deve utilizar energias renováveis para abastecer quase todo o seu crescimento das suas necessidades de eletricidade. No entanto, há um outro lado desta rápida expansão que está a causar consternação aos Estados Unidos em um período crítico da diplomação climática. Né? Os Estados Unidos estão preocupados. O mesmo Estados Unidos está ampliando, né, a exploração de petróleo deles. Os comunas também estão construindo novas centrais elétricas que queimam carvão, o mais sujo dos combustíveis fósseis, a um ritmo que ultrapassa o resto do mundo. Não é exagero dizer que a saúde do planeta depende dos Estados Unidos e dos comunas. Os Estados Unidos foram os países que mais injetaram dióxido de carbono na atmosfera ao longo dos últimos 2 séculos, acompanhado dos comunas, atualmente a maior poluidora. A sua vontade de reduzir as emissões determinará, essencialmente, se o planeta continuará a aquecer perigosamente. Não os Estados Unidos, é só o vermelho. As autoridades comunas defenderam as centrais a carvão como necessárias para a segurança energética nacional. O país importa a maior parte do seu petróleo e gás natural, mas possui as maiores reservas de carvão. Nos últimos anos, os comunas também investiram fortemente na transmissão de energia para ligar mais partes do país aos seus parques solares e turbinas eólicas. Aí qual é a conclusão disso daqui? Os comunas não estão nem aí, estão se desenvolvendo. Os Estados Unidos não estão nem aí e estão se desenvolvendo. Quem é o palhaço? É o Brasil. Está todo mundo se desenvolvendo. Estados Unidos com petróleo, os comunas com carvão. Os maiores emissores. E eles apontam o dedo para você. Eles apontam o dedo para a Amazônia. Eles apontam o dedo para o agronegócio brasileiro. Você percebe a hipocrisia? Você percebe a hipocrisia? E aí que entra o ponto. O governo Lula não tem uma agenda. Pessoal,
Eu vou fazer obra. É a fala do Lula que tá estampada aí nos holofotes, nas matérias dos últimos dias. Ele obra, não vai ter contingenciamento, eu não vou bater a meta. Tá. Como é que obra, cara, que tu vai fazer? Qual é o plano, Lula? Qual é o plano, Lula? Cidade verde. Cidade inteligente. Isso é plano? Vai levar o Brasil pra onde? Vai levar o Brasil pra onde? O Brasil precisa de energia abundante. Por que não começar? Por que não começar garantindo que o Brasil vai ser autossuficiente no refino de diesel, no refino de gasolina? Porque aí, irmão, vou até te dar uma dica, Lula. Como você quer controlar o preço da Petrobras, como você não quer praticar o preço internacional, você tem que ser autossuficiente. Porque se você não é autossuficiente, a Petrobras pode vender no preço dela. E quando acabar o da Petrobras? Porque a Petrobras não consegue abastecer o mercado nacional inteiro. Aí vai comprar no preço nacional? Aí quem que vai pagar por essa gasolina mais cara? Quem que vai pagar? Mas se você garante que tem 100% do refino, aí tu faz o que tu quiser. Aí tu peita, aí tu mostra que tua política econômica vai dar certo, mesmo botando gasolina barata, porque você consegue. Todo mundo vai conseguir comprar gasolina a R$3. Isso você vai garantir. Aí depois você garante também que a empresa, né, não vai estar dando prejuízo. Mas eu acho que daria até para vender realmente a gasolina mais barata que o mercado internacional, se o Brasil fosse 100%, assim, autônomo. 100%, assim... Putz, agora me faltou a palavra. Você produz 100% que você precisa, né? O que não é o caso do Brasil. Então, você garantir energia em abundância é um caminho bacana. Você começar a falar de integração nacional, saída para o Pacífico, a gente tirar a BR-364 do papel, desde os anos 80, já tentado diversas vezes, e o seu governo recentemente, mais uma vez, não fez nada quando proibiram, né? A Marinha tá demais. A estrada que liga o Acre ao Peru. Não pode. A Ferrogrão? Não pode. Cadê o Leão do Tucuruí? Olha os comunas. Linha de transmissão pra todo que é lado. Você tem que ter a fábrica, mas tem que ter chegando energia lá, né? Vai chegar como? Aí veja. Vamos voltar no tempo. Olha como o Brasil tá fadado, parece que a governos sem uma direção. Pra onde nós vamos? E o tempo todo nós temos oportunidades, porque o Brasil segue tendo oportunidade. O Brasil segue tendo um capital humano gigantesco, uma população de mais de 200 milhões de habitantes, que ainda tá meio novinha, mas já tá passando da hora. Tem recursos naturais em abundância, mas tá sempre desperdiçando. 5 de dezembro de 1930. Diário de Notícias. O álcool motor e a revolução. Este jornal foi um dos que mais ardentemente se bateram pela difusão do álcool motor no sentido de evitar o drenamento de uma grande quantidade do nosso ouro para o estrangeiro. Naquela época, o Brasil não refinava nada. O Brasil importava tudo. Sequer tinha petróleo no Brasil. A gasolina, devido à especulação, é a grande crise que passamos, se encontra em alta cotação. Quantas e quantas vezes o Brasil não passou por essa crise? Quando é que acaba o milagre econômico? Como é que começa, né, o primeiro abalo? 73. A crise do petróleo. Que a gente comentou no vídeo do Clube de Roma, que a OPEP se baseou no relatório aos limites do crescimento do Clube de Roma para chutar os preços lá para cima. Será que se o Brasil fosse autossuficiente de gasolina, de refino, ou 100% álcool, será que teria tido problema do milagre econômico? Mas pelo menos naquela época, a turma tirou o pró-álcool do papel. Você vê que tinha um governo minimamente preocupado com o Brasil. Minimamente. Não dá pra falar isso. Aquele período, com seus percalços, com os pontos positivos e negativos, teve algumas coisas boas pro Brasil, né? Algumas obras de infraestrutura, alguns programas interessantes. Esta é a melhor medida que tem o propósito de economizar gasolina que está pelo preço da óbito e desenvolver uma grande indústria nacional. Parece que não há por que hesitar. 1930. Imagina se em 1930 tivesse investido no álcool. Imagina a indústria que seria gerada ao redor do planeta. Gente, diversos países no mundo não tem poços de petróleo. Então eu falei, o Brasil desenvolveu tecnologia nova? Interessante, hein? Vou copiar, hein? Começa a comprar mercadoria do Brasil, sei lá, motores, carburadores a álcool brasileiro, que na época se criou isso. E vamos falar um tiquinho. Também de 1930. Diário da Tarde de Curitiba, na época que escrevia Curitiba com Y.
As sucessivas experiências que o grande estado de Pernambuco, agora Rio de Janeiro e São Paulo, vêm sendo feitas para a utilização de álcool como combustível dos motores de explosão têm uma importância capital. Interessam não só Pernambuco, como os demais produtores de álcool, Paraná inclusive, e ao Brasil inteiro. Não parece, porém, que os poderes públicos dos demais estados da República e a imprensa do país tenham dado à louvabilíssima iniciativa do senhor Estácio Coimbra toda a necessária atenção. Como nos dias atuais, a Globo joga contra as obras de infraestrutura. Um dos grandes escoadores do ouro do Brasil para o estrangeiro é o comércio de importação da gasolina. Aí fala o número de veículos no Brasil e fala assim, ora, todo o combustível para acionar esses carros, para não falarmos neles próprios, é importado e importado na sua quase totalidade dos Estados Unidos. É uma formidável massa de ouro que sai anualmente do Brasil para ir se incorporar à fantástica fortuna de John D. Rockefeller, o omnipotente magnata da Standard Oil. Isso foi em 1930. Aí o que ele vai fazer no Brasil depois? Confusão. Teve até CPI, repórter ESSO, e não parou mais. Não parou mais. Não tinha nem Ministério da Saúde, né? A gente comentou isso essa semana também. Como a Rockefeller basicamente era o Ministério da Saúde no Brasil. Embalde, temos realizado sondagens em vários pontos do território nacional em busca de precioso combustível, petróleo, tentando procurar petróleo no Brasil na época. Ou não possuímos petróleo comercialmente explorável, ou poderosos interesses se intrometem nestas pesquisas, tornando-as infrutíferas e improdutivas. Estaremos assim, se não conseguirmos um sucedâneo para a preciosa gasolina, na dependência da boa vontade estrangeira na paz, em questão de conflitos, para o nosso progresso pacífico, como para os nossos triunfos bélicos. O problema do combustível, para nós, assume uma importância vital. Interessa tão de perto ao futuro do Brasil e diz tão intimamente com sua grandeza porvindoura que se deve merecer as maiores atenções dos poderes públicos e de todos os homens que realmente se preocupam com o dia de amanhã e não vivam apenas a fugacidade da hora presente. Ora, uma das soluções é justamente a substituição da gasolina pelo álcool. Aí fala assim, aí falava que a França estava tentando fazer um negócio lá, a utilização de madeira, mas madeira, a adaptação é difícil, ao passo que o álcool apenas requer modificações ligeiras, como no carburador. O argumento de que a quantidade necessária de combustível seria muito maior não procede. 10% mais. Isso é pouco. Aí falava do Estácio Coimbra, falava do Paraná, e falava assim, o Paraná tem que se preocupar seriamente com a questão que, se resolvida, pode lhe trazer grandes rendas e concorrer para emancipar o Brasil de uma tutela estrangeira que lhe entorpece o progresso. Que pode ser fatal, se tiver um conflito. Hoje a política internacional pode ser chamada a política do petróleo. Façamos a nossa política do álcool. E o futuro nos dará o prêmio à nossa clara evidência e ao nosso patriotismo. Um dia, a imprensa nacional já publicou esse tipo de texto. Um dia, a imprensa nacional já publicou um tipo de texto como esse. 31. O emprego de álcool-motor na Central do Brasil. Engenheiro Galvão Antunes, em entrevista ao jornal, ocupa-se do novo combustível e seu emprego nas automotrizes. Tá ali a fotinha dele, né? Já é de domínio público o resultado satisfatório obtido na experiência do álcool motor, dessa introdução do combustível brasileiro, a nossa principal via férrea, ao estrangeiro Fernando Galvão Antunes, o adaptador do carburador da automotriz para funcionar com álcool. Ele fala, cara, de boa, é só aumentar aqui, aumenta um pouquinho o gilet, pega ali a marcha lenta também, dá uma aumentadinha, já foi, tá fácil. Aí a boia também, porque é algo um pouco mais denso, tu bota a boia um pouco mais pesada. Acabou. Era só isso. Quem conhece um pouco de carburador deve ter pegado o que eu falei. É pouca coisa demais. E o cara resolveu. Aí, voltamos. Você sabe que agora chegou no fim, Voltamos para o Estadão. Será que o próprio Bolsonaro entende a profundidade quando alguém fala assim, Bolsonaro era um outsider? Será que ele consegue compreender que ele realmente era um outsider? Que ele nunca foi um bucheiro? Que ele nunca foi um Moreira Salles? Que ele nunca foi neto, do cara lá, bem, Dom Pedro, como era o avô do FHC? Será que o Bolsonaro tem essa noção? Acho que não. Porque metade dessa história também nem sabia direito, Fui pesando nos últimos dias. Veja o quanto da história do Brasil as pessoas nos negam.
Vejam como os problemas que nós temos no Brasil, por muitas vezes, eles não são resumidos à nossa classe política, que é podre, mas não é só a classe política. Não é só a classe política. Tem um dedinho lá de fora. Tem um dedinho lá de fora. Veja como as indicações para cargos muitas vezes são feitas. O interesse... Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. E assim, essas coisas não vão desaparecer. Essas forças não vão sumir. Eles vão continuar atuando o tempo inteiro. E por isso que eu clamo a vocês. E eu sempre venho... Esse ano eu estou insistindo isso de um jeito que eu acho que a maior parte de vocês está entendendo. Reflete quando cada vez que eu falo, gente, olha a vassalagem, olha o entreguismo do Lula, olha o que está acontecendo, olha essas ONGs, olha a agenda SG. Agora são termos novos, agora eles possuem novas ferramentas, agora possuem mercado de carbono, mas lá atrás era variação cambial, era dívida, era o complexozinho para liberação de empréstimo aqui a colar, não, deixa sangrar um pouquinho. Muda as ferramentas, mas é sempre o mesmo objetivo. É deixar o Brasil de joelhos. É deixar o Brasil de joelhos. O consórcio não é esse lixo hoje. O consórcio, ele tem um plano. Mas até essa galera, olha o nível de organização deles. Eles não chegaram no poder do dia pra noite. O próprio FHC não chegou do dia pra noite. Desde que ele pega a volta lá do exílio, em 68, em 69, abre o SEBRAP com o dia da Fundação Ford, até ele chegar na cadeira da presidência foram 25 anos. 25 anos. Até os bucheiros emplacarem a República e eleger todos os presidentes da República Velha, com exceção do Epitácio Pessoa. O Marechal Deodoro não foi eleito, né? Então, mas os 3 maiores ministros eram bucheiros. Foram 59 anos. Eles têm um projeto. Se nós não tivermos um projeto de país, eles vão ter. Olha a questão da margem equatorial. Olha com essa profundidade agora. Olha como essa relação energia versus desenvolvimento do país, ela é uma correlação. Não tem como um país se desenvolver se não tiver energia. Não tem. Mas qual é a preocupação do consórcio? Bolsonaro. Ai. É aquele meme, né? Puxando dinheiro do pobre. Olha o Bolsonaro ali, ó. E sacando dinheiro do teu bolso. Até quando as pessoas vão continuar se enganando? Famílias. Oligopólios. Eles mudam os métodos, as ferramentas, mas os objetivos são sempre os mesmos. As últimas notícias eram mais recentes, era para complementar, mas até aqui 1h12. Já falei até demais. Acho que você consegue compreender um pouco mais de algumas das preocupações. Essa que eu estou falando, gente, presta atenção nisso, presta atenção naquilo outro. Olha a importância. Olha a importância. Minimamente assim um plano de metas. Até repete aí Juscelino. Mas, às vezes a coisa básica, fala assim, cara, o que a gente precisa no Brasil? Não é cidade inteligente, a gente precisa de esgoto. A gente precisa de hospital. A gente precisa de emprego. A gente está no básico do básico do básico e não existe isso. Qual é o plano? Um plano de energia assim, ó, hoje a gente tem uma carga no país, sei lá, 213 gigawatts. A gente quer tirar 203 gigawatts para meter para 250 gigawatts, porque a gente quer trazer... Tá, e vai fazer isso como? Não tem, não existe essa discussão. Não existe. A gente fica discutindo o debate de Nando Moura e Cogos e Brigadeiro. O debate já deve estar 1 milhão de views. O Vilela foi o ganhador, ganhou o superchat adoidado. Mas a história do Brasil, entender o problema e tentar encontrar algum tipo de solução, ninguém quer saber. Ninguém liga. Ninguém liga. É circo. Vamos ver os palhaços do circo se debatem. Meu Deus do céu. Enfim. Acho que vocês entenderam. Acho que vocês vão trazer esses pontos sempre que acontecer alguma coisa na política. Cara, será que tem uma força internacional? Vocês viram como foi para garantir a democracia no Brasil, né? Financial Times mostrou como o governo Biden garantiu vitória democrática, vitória das instituições republicanas. Os bucheiros venceram. Vou mandar os vídeos do Gênio Quadro, o Telegram, link na descrição. Compartilhe esse vídeo, que deu um baita trabalho de fazer. Estou comentando alguns desses assuntos nos últimos dias. Compartilha. Força alguém a assistir para se preocupar com o Brasil. Vai cair o dedo se preocupar com o país que vocês moram? Se gosta do meu trabalho, passar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um pesquisão, e você pode votar em mim. Você pode ajudar a quebrar esse ciclo do consórcio descarado. Vote em mim no iBest.
não vai cair o dedo. É o primeiro link da descrição. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.